Olá, pessoal do Ma Book Club. Hoje a gente vai falar de um novo livro. Como você sabe, nós somos um clube de livros da comunidade criativa MaHub. Eu e a Curu, a nossa mascote, a nossa coruja de sabedoria, nós estamos aqui para conversar com você sobre um livro que chamou muito a atenção. E se você está aqui no canal há mais tempo, você sabe que nós aqui temos uma certa dificuldade de ler livros que são novelas, contos, romances, né? Que a gente lê mais livro de autobiografia, livros teóricos, né? Livros didáticos, livros sobre teorias de cor, sobre história da arte, né? Livros mais técnicos assim também. E para ler um romance é uma dificuldade inicial. Mas a gente lê um livro que se chama, esse aqui, A Morte de Ivan Ilyich de Tolstói, que nos arrebatou e você não pode perder. Quando a gente dá uma dica aqui no canal é porque a dica é realmente boa. Com a nossa dificuldade de ler livro de romance, você, quando vê aqui uma pérola sendo mostrada para você, saiba, são um dos melhores livros e a gente só indica assim. Essa é considerada uma das melhores e mais perfeitas novelas russas. E Tolstói foi o nosso primeiro contato com Tolstói. É um livro pequenininho, 72 páginas, né? É uma história muito objetiva, uma história muito direta, muito crua na sua forma de falar. E não tem mistério algum eu falar aqui que Ivan Ilyich morreu, porque isso já tá no título. Não é nenhum spoiler para você isso. E a história começa assim. Ela começa de trás para frente, depois ela retoma. Ela começa no velório de Ivan Ilyich e seus amigos sabendo que o Ivan faleceu. A sua maior preocupação, né, dos amigos ali é quem vai ocupar o cargo que foi de Ivan Ilyich, que nessa época era um juiz. E aí você começa a entender, inicialmente no livro, quem era Ivan Ilyich, mas numa visão dos seus amigos, numa visão dos seus parentes, numa visão das pessoas que trabalhavam com ele. E você já vai percebendo que Ivan Ilyich era uma pessoa que não era assim muito querida, né? A preocupação dos amigos com a morte era saber quem ia ocupar o cargo. A preocupação da mulher, quando estava no velório, a mulher foi receber os amigos, era tentar ver como é que ela poderia, junto lá ao governo e aos órgãos oficiais, conseguir uma pensão maior. O valor estava bom, estava ok, mas como é que ela poderia conseguir uma pensão maior? E essa era a preocupação dela, né? Quando perguntaram como foram os últimos dias de Ivan Ilyich, ela falava que gritava exacerbadamente de dor e muito alto e não parava de doer, de gritar, e que ela, para não escutar aquela gritaria, ficava no último quarto do corredor, mas mesmo assim ela ainda escutava as dores e os gritos de Ivan Ilyich. Você vê que a preocupação dela ali tá em não escutar e não ser aborrecida pelos prantos de dor do marido. E não tá lá ao lado, acalentando, ajudando, conversando, vendo formas paliativas de passar aquilo. Então aí a gente começa a montar quem é Ivan? Quem é esse cara em que a gente vai saber sobre a vida e sobre o processo da morte? Né? Ele era um juiz, ele era um burocrata, ele era um cara que trabalhava num serviço público, e aí você vê aí por falarem, né, que a parte pública, quando você lê Dostoiévski, quando você lê outros autores assim, é sempre muito insosso, sempre muito enfadonho. Então é aquele trabalho, né, corriqueiro, que não tem nada demais. E a gente vai ver que isso se reflete na vida completa de Ivan. A mulher era uma chata e eles não tinham uma relação puramente de amor, somente no início, mas depois tinham brigas homéricas e ele não fez laços, né, aqueles laços fortes
com ninguém. Você vê isso nos filhos, que são mais insensíveis, né? Você vê isso na mulher, que é mais chata, briguenta e também não está muito preocupada com ele em si. Você vê com os amigos que estão interessados em quem vai ocupar aquele cargo, quem vai subir de instância e como é que vai ficar no trabalho. Você vê que ele foi um cara medíocre, que fez tudo o que lhe era esperado na vida e que cumpriu o seu papel medíocre. No final, ele até se questiona, será que é por isso que eu estou sofrendo tanto assim? Mas uma coisa importante, que nesse livro você não consegue passar por essa leitura sem pensar em você, sem pensar na sua própria morte, né? É aquele tipo de leitura que te coloca na parede e faz você refletir e você sai de lá pensando no seu memento mori, né? O que significa isso, né? A morte vem a todo mundo. A morte, né, é para todos. Lembre-se que você também é mortal. Isso é o memento mori. Lembre-se que você também morre. E o livro, eu acho que traz isso o tempo todo. Falando do Ivan de uma forma tão normal, tão banal, e um acidente tão banal que vai culminar aí depois com o tempo em dores e dores e dores, e a morte dele, você pensa, poderia ter acontecido comigo, poderia ser eu ali, mas que bom que não é. E tem uma passagem muito interessante que me chamou particularmente a atenção nesse livro, é que ele se lembra pensando em Caio, né? O ser humano é mortal, Caio é ser humano, logo Caio é mortal. E depois o texto fala, mas que bom que eu não sou Caio. Mas se você pensar, você possivelmente está pensando isso de Ivan. Ivan era um cara que teve uma doença e que sofreu de dor, e Ivan era mortal e Ivan vai morrer. Já estamos aqui falando da morte de Ivan Ilitch. Que bom que eu não sou Ivan. Então ele faz esse paralelo um pouco com a vida de Ivan, mas te convidando a você pensar não puramente na sua própria morte, que eu acho isso que é um pouco difícil esse trabalho da gente, a gente sempre acha que não é a gente, mas a gente pensar na nossa vida. Né? Ele traz a morte de Ivan Ilitch como se fosse um reflexo e uma auto, né, reflexão que a gente tem que fazer da nossa própria vida, porque será que vamos chegar lá, no nosso leito de morte, igual o Ivan, e vamos estar questionando as mesmas coisas que ele questionou? Vamos estar com os sentimentos de que valeu a pena? Que vida eu vivi? Será que porque foi tudo uma banalidade, é por isso que eu tive que sofrer isso tudo? Foi por isso que eu sofri isso tudo? E esse foi um dos textos mais, assim, lindos que você já vai ler sobre esse respeito. Duro, sim, um pouquinho de humor às vezes, né? Humor sarcástico, às vezes que você fica assim, cara, é, é, e personagens bem frios, mas bem reais, né? Você vê que ele só sente um alívio e uma honestidade de sentimento de um servo dele, que eles chamam assim, que quando o cara levanta as pernas dele e fica com a perna elevada durante 1 hora, segurando as pernas aqui, é que ele sente um pouquinho de alívio da dor. E esse cara é o que fala no início do livro, tanto ao final do livro, de uma forma mais objetiva. Quando os amigos perguntam para ele, você ficou triste que o Ivan faleceu, né? Seu chefe, seu patrão. E ele fala, é o destino de todos nós. E quando o Ivan o questiona no leito de morte, sobre a morte, ele fala exatamente isso. Daqui a pouco eu vou estar lá, é o destino de todo mundo vai cumprir o seu. E nessa história triste de Ivan e as reflexões que ele faz a partir desse início, que ele mostra, né, o Tolstói mostra o velório e depois vai mostrando como é que era a vida de Ivan Ilitch, até chegar novamente no momento inicial, que era a sua morte, e falar os seus pensamentos finais. É muito bonito, porque é muito cruel.
E principalmente cruel se você se permite fazer esse trabalho autorreflexivo de como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu quero viver a minha morte? Eu acho que são essas as questões. E um final perfeito, muito bonito, em que ele fala de como é que seu corpo está desligando, e ele fala que a morte não existe mais. A morte morreu, né? Esse é o fim da morte. A morte não existe mais. Aquele medo que ele estava daquele momento já não existe, é ele se desligando. E logo depois no texto coloca-se assim: Ivan Lit gritou e esperneou e urrou de dor por mais 2 horas a fio. Só que a mente dele já estava desligada, é como se ele já tivesse ido. E depois a gente percebe que não, que ele ficou ali ainda agonizando por muito, muito tempo ali com todo mundo até realmente falecer. Então, realmente, esse é um tipo de livro para você ler em diversas etapas da sua vida. Igual o Pequeno Príncipe, quando a gente lê em diversas etapas da vida, a gente observa certas coisas diferentes. Esse é um livro para você fazer isso. Ler com 20, com 30, com 50, com 60, 70 e com certeza você vai observar e vai refletir de uma forma diferente. É um livro que é um ótimo livro de introdução para Tolstói. É um livro curto, é um livro objetivo. Você lê em 2 horas e meia, 3 horas no máximo. E é um livro que você sai refletindo. Bem, essa foi uma ótima descoberta pra gente. Espero que vocês tenham gostado aqui. Escreva pra gente a sua opinião do livro se você for ler. E a gente curtiu muito. Aqui você sabe, quando tem livro que é de romance, é de conto, é de novela, coisa assim, é porque é muito bom. Fica a dica. Lê esse livro. Curtinho, fininho, rapidinho. Você vai pensar sobre você. Eu acho que essa é a maior reflexão que a gente consegue fazer quando a gente lê um livro, né? Sair com uma vida melhor. E eu e o Curu estamos aqui para fazer resenhas de livros. Essa é a nossa playlist que tem mais de 100 vídeos aqui no canal sobre diversos livros aqui de arte, criatividade, empreendedorismo e, vez ou outra, algum romance aí que vai te fazer mexer nas suas estruturas. Um beijinho da Curu e um beijinho aqui meu, da Marcela Lana, pro nosso canal. Até o próximo livro.